Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, essa semana o Senhor tem nos dado graça de desfrutar de mais uma porção da palavra. Amém? O título dessa comunhão é Deus me habilitou. Amém? Deus me habilitou. É muito forte, né? Poder dizer que Deus me habilitou. Então vamos ler uma porção aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Amém? Senhor Jesus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Jesus, essa condição está sendo dada pelo próprio Deus. O Senhor que deu esse encargo para cada um de nós. Ele que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Senhor Jesus, e essa nova aliança é feita através do Espírito, porque o Espírito dá vida. Senhor Jesus, interessante, irmãos, que nessa porção do alimento diário, na semana passada, o encargo era o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, na verdade, ao chamar cada um de nós, Ele deu algo para nós. Ele deu um encargo para nós. Porém, o que visa nesse encargo que o Senhor dispensou a nós é se eu estou praticando a vontade do Senhor. Senhor Jesus, agora veja bem, o encargo dessa semana, Deus me habilitou. Senhor Jesus, os irmãos perceberam que precisamos depender do Senhor, ter uma comunhão íntima com o Senhor, para receber do Senhor essa revelação da palavra, que é um grande encargo, saber que no meio de muitas pessoas, milhares de pessoas, o Senhor escolheu cada um de nós. E além dele escolher, Ele tem chamado. E Ele também tem habilitado cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que nessa tarde nós possamos ser despertados, irmãos, para ver e enxergar qual é a porção, qual é o encargo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor Jesus, vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler aqui, nós lemos o versículo Senhor Jesus 6, vamos ler o versículo 4 e 5 também. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Veja bem, irmãos, não é para nós analisar nós mesmos, mas é para nós vermos o que o Senhor confiou. Veja bem, Senhor Jesus, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Outrora nós não tínhamos esperança, certo? E o Senhor veio e achou graça em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, e hoje nós precisamos ter essa confiança em Deus, que Ele acertou. Ele não errou em ter chamado cada um de nós. E no versículo 5 fala que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então a nossa suficiência, irmãos, vem de Deus. Ele que tem nos habilitado. E Ele requer que cada um de nós, após ter recebido esse chamamento, sejamos pessoas que tenham discernimento, exercite o Espírito e veja o porquê o Senhor tem nos chamado. Para qual propósito? O que o Senhor quer de cada um de nós após Ele ter chamado? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, veja bem, me habilitou. O Senhor requer de nós que sejamos o quê? Adequados. Senhor Jesus, então, nessa caminhada, eu preciso ver, enxergar que o Senhor me quer adequado. Adequado
para fazer o quê? Toda a sua vontade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então nós precisamos, então, irmãos, permitir que o Senhor trabalhe todo o seu ser em cada um de nós. Veja bem, o Senhor quer trabalhar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, quer transformar, quer saturar todo o nosso ser, para que sejamos, então, essas pessoas totalmente adequadas. Ou seja, nós estamos passando por esse processo de transformação, da qual o Senhor quer que todos nós cheguemos à plenitude do Senhor. Senhor Jesus, isso, irmãos, é dia após dia. Ó Senhor Jesus, até sermos totalmente aperfeiçoados. O Senhor quer tirar de nós toda a nossa tradição, toda a nossa velharia, e o Senhor quer impor dentro de nós todo o seu querer, tirar toda a velidão de nós, para que nós tenhamos uma única expressão, para que possamos expressar totalmente o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor não quer formar ministros da letra, que era algo do passado. Hoje Ele quer formar ministros do Espírito, para que nós transmitimos Espírito e vida para todas as pessoas. Senhor Jesus, vamos ler também aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 e 2. Senhor Jesus, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeita as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Senhor Jesus, segundo a misericórdia que foi feita, não desfaleçamos. Irmãos, se nós formos olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que não temos muita qualificação, que não temos qualificação para ser alguém que expressa o Senhor. Mas quem confiou primeiro foi o próprio Senhor que confiou em cada um de nós. Mas por quê, irmãos? Porque Ele acredita, Ele quer que sejamos transformados, que nós aceitamos que o Senhor vai fazer essa obra em cada um de nós. E Ele está nos restaurando. Senhor Jesus, veja bem aqui, continuando no versículo, fala, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, o ministro da nova aliança, essa pessoa que o Senhor conta na era de hoje, ela precisa ser inteirada de toda a verdade do Senhor. O Senhor quer que sejamos completos da sua vida. Para quê, irmãos? Para alcançar as pessoas. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Que de fato, irmãos, todos nós fomos chamados. Eu creio que todos os irmãos que reúnem aqui na igreja de Ibirité foram chamados pelo Senhor. Agora o Senhor requer que nós cuidemos uns aos outros, para que todos nós possamos ganhar mais dessa vida do Senhor. Que o Senhor possa confiar pessoas, famílias, e acreditar, como tem feito entre nós, que vamos dar esse cuidado às pessoas. Senhor Jesus, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11. Nós não vamos ler todos os pontos aqui desse capítulo, mas vamos ler apenas 2 versículos. Os irmãos podem ler, desfrutar com mais tempo em casa, do capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos ler apenas o versículo 27 e o 28. Senhor Jesus, fala assim, em trabalhos
e em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, no contexto, a partir do versículo 23, vamos estar inteirados de quanto o apóstolo passou para chegar na plenitude do Senhor, de ter completado a sua carreira, guardado a sua fé e ter crido que a coroa da justiça já estava reservada a ele. Senhor Jesus. Então, irmãos, ele passou por algumas situações, ele passou por diversas intempéries para que ele fosse totalmente aperfeiçoado. Senhor Jesus, e veja bem que aqui no versículo 28 fala coisas exteriores que pesa sobre mim diariamente. Qual que pesava ainda por ele ter passado por tantas provações? Ele visava preocupação com todas as igrejas. Ou seja, nós hoje estamos enfrentando essa fase em toda a terra, essa epidemia que tem ocorrido, mas aqui a preocupação do apóstolo era com todos. Senhor Jesus, com todas as igrejas. E quanto a nós? As situações não nos têm nos permitido de estar reunidos aqui, todos os irmãos, juntos nas conferências, mas o Senhor deu esse privilégio para nós de estarmos gravando essas mensagens e essas palavras estão chegando aos irmãos. Então, que o Senhor possa conceder mais graça da sua pessoa para que nós possamos estar nessa vontade do Senhor. Senhor Jesus, e que de fato o nosso coração possa estar queimando em relação a cada um dos irmãos e que todos os irmãos possam estar sendo guardados pelo Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Senhor Jesus, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Veja bem que a ajuda é interessante aqui para nós, irmãos. Sou grato. Você tem sido grato ao Senhor por essas circunstâncias que têm ocorrido nesses dias? Senhor Jesus, e que o Senhor esteja te fortalecendo. Senhor Jesus, que me considerou, o Senhor tem considerado cada um de nós, irmãos, fiéis, designando-nos para o seu serviço, para o seu ministério. Isso é muita graça, é muita misericórdia do Senhor, que saber que, mesmo com toda circunstância, o Senhor tem nos considerado fiel. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor anela que todos nós sejamos habilitados para a obra do ministério, ou para a única obra do ministério. O Senhor não tem dois ministérios, Ele tem um único ministério. E hoje Ele está nos habilitando para que sejamos, para que todos os irmãos possam atingir essa maturidade, ser completos da vida do Senhor. Ó Senhor Jesus! Então, nós podemos orar que o Senhor possa nos capacitar, irmãos, e que todos podemos contribuir na edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, vamos ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o versículo 11. Senhor Jesus,
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Todos encontraram? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é útil para o ministério. Em mensagens anteriores, nós sabemos quem é essa pessoa aqui, o Marcos. Sabemos que na segunda viagem do apóstolo Paulo, ele teve alguns problemas quanto a sair para pregar o evangelho. E sabemos que com o tempo o trabalhar do Senhor chegou a essa pessoa. E aqui na porção de 2 Timóteo, podemos ver que o Marcos aqui já é alguém sendo trabalhado pelo Senhor. Alguém que já é útil para o ministério. Outrora, no passado, quando viemos no chamamento do Senhor, nós não tínhamos qualificação alguma. Eu creio que nessa caminhada o Senhor já tem nos aperfeiçoado bastante entre os irmãos e tem nos tornado essa pessoa adequada, esse servo fiel, para que possamos dar cabo a toda a vontade do Senhor. Amém? Agora vamos ler Efésios também, capítulo 4. Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 4, vamos ler o versículo 11 e o 12. E o 13 também. Amém? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para mestres, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja bem, irmãos, quem concedeu aqui? O próprio Senhor. Então, ele chamou profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres. Então, para essa edificação do corpo de Cristo, ele tem chamado esses números de irmãos, certo? E ele visa isso, no versículo 12, o aperfeiçoamento de todos para o desempenho do seu serviço. Então, essas pessoas que o Senhor tem chamado, ela tem uma incumbência, um encargo de aperfeiçoar os demais irmãos. Você está preparado para aperfeiçoar os demais irmãos? Você tem feito isso? Se temos feito isso, irmãos, a habilitação da qual o Senhor designou a nós está sendo cumprida. E Ele tem nos considerado fiel. Amém? Senhor Jesus, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja bem, à medida que nós estamos sendo transformados, o Senhor requer que todos os demais irmãos sejam. É um dever de cada um de nós sermos aperfeiçoados e ajudar os demais irmãos. A levar os irmãos a perceber que fomos chamados do Senhor para um propósito. Você crê nisso, irmãos? Se você crê, você é alguém que está sendo habilitado e alguém que está sendo fiel ao que o Senhor dispensou a você. Amém? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Todos somos úteis ao Senhor, irmãos. Nenhum irmão pode ficar de fora. Todos aqueles que foram chamados pelo Senhor são úteis para essa caminhada. O Senhor quer nos levar da salvação, passando pela igreja e chegando ao reino. Você crê que o Senhor está te transformando para isso? Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então o Senhor está transformando todo o nosso ser. É algo que somente o Senhor possa fazer.
Somente o Senhor pode nos tornar úteis. Somente o Senhor pode nos conceder essa transformação. Vamos voltar lá no livro de 1 Timóteo. Agora capítulo 4. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4. Senhor Jesus. Versículo 6. Essa porção da palavra nos ajuda bastante a entender um pouco melhor quanto ao que o Senhor nos habilitou. Amém? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido, que rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor requer aqui que sejamos bons ministros de Cristo. Para ser bons ministros de Cristo, nós precisamos o quê? Suprir os irmãos com a palavra da fé. Amém? E o Senhor não quer que nós possamos rejeitar fábulas velhas caducas e exercitar pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem as promessas da vida, que agora é e que há de ser. Então, essa transformação da qual o Senhor está fazendo com cada um de nós, irmãos, Senhor Jesus, é para chegar aqui no versículo 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então, a palavra é fiel. A palavra tem se cumprido através dos tempos e tem nos mostrado que o Senhor vai cumprir cabalmente toda a sua vontade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o versículo 10, ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremaneira, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então o Senhor quer trabalhar a sua pessoa em nós. Os irmãos, permite que o Senhor possa trabalhar a sua pessoa em cada um de nós, transformar todo o nosso ser? Então, aí nós entramos nesse versículo, amém? Especialmente dos fiéis. E o versículo 11 fala, ordena e ensina estas coisas. Então o Senhor também requer de cada um de nós que nós exercitamos o Espírito, ganhamos mais revelação da sua palavra e que ajudamos e também está com o coração aberto para receber a ajuda dos irmãos. Senhor Jesus, vamos ler mais aqui um pouquinho, irmãos, amém? Nós lemos o versículo 12, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te na leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das minhas mãos do presbitério. Então veja bem, irmãos, o Senhor, na sua promessa, inclui cada um de nós. E aqui está falando que nós precisamos ser essas pessoas, tornar padrão, aplicar a leitura, a exortação, ao ensino. Senhor Jesus, o versículo 15 fala, medita estas coisas e nelas ser diligente.
para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Veja bem, irmãos, o encargo para receber essa transformação, para sermos qualificados totalmente ao Senhor, não é algo simples. Requer uma busca, requer um querer ser transformado pelo Senhor. Que nós possamos nessa noite ser essas pessoas que receberam do Senhor, que somos gratos ao Senhor e que estamos dando testemunho que o Senhor acertou em ter chamado cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Então esse progresso, irmão, essa caminhada, requer que nós tenhamos uma disciplina e que tenhamos um viver na velocidade da luz. O viver na velocidade da luz é o viver de quem vive no Espírito. É aquele que não preocupa com as coisas seculares, mas ele está com a sua mente, a sua vontade, o seu querer totalmente no Espírito. Aquele que vê a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus! Vamos ler primeiro 1 Coríntios. 1 Coríntios tem uma ajuda muito importante para nós. 1 Coríntios capítulo 4. Vamos ler juntos essa porção da palavra. Amém? Versículo 2. Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Nós podemos falar nessa noite uns para os outros que na volta do Senhor, o Senhor quer encontrar cada um de nós fiéis. O Senhor não quer na sua volta nos encontrar dispersos. O Senhor não quer nos encontrar preocupado com coisas seculares. O Senhor quer que nós estejamos atentos a tudo que tem ocorrido quanto à sua volta. Amém? O Senhor quer entregar um prêmio na sua volta. Mas hoje nós estamos sendo preparados para receber esse prêmio do Senhor. Amém? Senhor Jesus, é por isso que Ele requer que todos os dispenseiros e que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Vamos ler também aqui em Hebreus, capítulo 3. Do livro de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 3, amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apostolado, o sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Amém? Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote, é que nos tem convocado. Amém? Que nos leva a participar dessa vocação celestial, o qual é fiel. Então, o Senhor é fiel. Aquele que me constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Senhor Jesus. Aqui nós podemos ler bastante versículos nesse capítulo 3, que nos dá muito encorajamento quanto à pessoa de Moisés na velha aliança, que era fiel ao Senhor e que também mostra para nós, na era da graça, que também possamos ser fiel ao Senhor. Senhor Jesus, vamos pular alguns versículos, vamos ler aqui o versículo 8.
Não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Nós já vimos essa história, isso é algo conhecido entre nós. Sabemos que lá, quando o Senhor tirou aquela multidão do Egito, sendo escravo, para conduzi-lo eles para a boa terra, a terra de Canaã, que emana leite e mel, que é o próprio Senhor Jesus, nessa caminhada eles também endureceram o coração, duvidando. Senhor Jesus, isso foi um grande empecilho para que eles pudessem entrar na boa terra, entrar em Cristo. Hoje não é diferente, o Senhor levou cada um dos irmãos a crerem nele, está nos dando um meio maravilhoso que é o viver da igreja, do qual nós possamos avançar, caminhando para reinar com o Senhor. Amém? Os irmãos creem nisso, que o Senhor está fazendo essa obra em nós? Senhor Jesus! Então, irmãos, depois os irmãos podem ler com mais calma, né, nos seus lares, e pedir revelação ao Senhor para que Ele possa conceder mais dessa porção. O versículo 11 fala: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ou seja, aquele povo ali, o Senhor jurou que eles não entrariam no seu descanso, ou não entraria na boa terra. Nós hoje, irmãos, entramos no descanso que é o próprio Cristo. Amém? E o Senhor quer que estejamos todos descansados no Senhor. Você ainda tem tido preocupações? Ou você tem descansado no Senhor? Quem tem o controle de você? Você mesmo ou o Senhor tem te conduzido? Senhor Jesus. Vamos avançar aqui, irmãos. Vamos ver o versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha a recomendação aqui, irmãos. Então, quem não pode haver no nosso coração, irmão? Incredulidade. Então, que o Senhor nos dê um coração de muita graça, um coração que possa ser grato ao Senhor por tudo que tem ocorrido. Senhor Jesus, e que possamos continuar, irmãos, nessa caminhada. O versículo 13 fala: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, veja bem, se nós não estivermos com a nossa mente posta no Espírito, facilmente vamos ser enganados, o nosso coração vai ser endurecido e o pecado possa tomar conta da nossa pessoa. Mas o Senhor tem nos alertado, tem nos dado condição, tem nos permitido que exercitamos o Espírito, ou que clamamos pelo socorro, pela pessoa que pode fazer tudo por nós. Senhor Jesus, esse é o motivo do qual nós estamos aqui nessa noite, desfrutando dessa porção da palavra, recebendo esse auxílio do Senhor, para que sejamos tomados de toda a sua graça. Senhor Jesus, então vamos avançar, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Você encaixa nesse versículo, irmãos? Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito, a sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então veja bem, a palavra é muito simples e nós
precisamos estar atentos. Amém? O versículo 5 fala: em tudo foste enriquecido nele. Então, quando somos ricos? Em Cristo. Em Cristo não nos vai faltar palavra e nem nos vai faltar conhecimento, nem revelação. Em Cristo somos supridos de tudo. Qual o segredo aqui então, irmãos? É estarmos no Espírito, é estarmos em Cristo Jesus. Senhor Jesus, versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Simples, né? Tem faltado algum dom para os irmãos? Então nós precisamos o que, irmãos? Voltar ao Espírito, voltar ao Senhor. Não nos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Senhor é completo, Ele é pleno, e a sua palavra nos dá garantia disso. Senhor Jesus, o qual também nos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E fala: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Senhor Jesus, a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós podemos ter compreensão de que essa palavra tem nos suprido, não somente agora, mas há muito tempo. Ou seja, o Senhor não mudou o seu plano. Ele quer cumprir cabalmente toda a sua vontade. Senhor Jesus, você quer essa transformação para a sua vida, irmãos? Para seu casamento, para seus filhos, para essas dificuldades que têm ocorrido? Que sejamos essa pessoa, irmão, que depende totalmente do Senhor. Vamos ler também aqui, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. A porção da palavra diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, o que cabe a cada um de nós? É depender do Senhor, saber do Senhor qual é a nossa porção no corpo de Cristo, o que compete a cada um de nós, amém? E cumprir cabalmente a vontade do Senhor. E o versículo 2 fala assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. O que o Senhor requer de nós? Que nós façamos a sua vontade. Pregar a palavra é a vontade do Senhor? Quer seja oportuno, quer não? Corrigir, repreender, exortar com longanimidade na palavra? Esse é o que requer sobre cada um de nós. Amém? Que o Senhor possa completar essa palavra através de cada um dos irmãos. Eu creio que muitos pontos foram abordados no conteúdo dessa semana e que o Senhor possa dar graça aos irmãos de que essa vontade chegue até os seus corações e que nós todos possamos ser essas pessoas que o Senhor conta. Amém? Jesus é o nosso Senhor.